Hoje nós vamos trazer para os irmãos um assunto que eu tenho comentado já há 3 pregações. Primeiro foi na igreja em Três Lagoas, depois na igreja em Bauru, e agora nós vamos comentar com você nesta noite. Salmo 90, verso 2, não vai ser igual, é um outro conteúdo, mas a base de início do sermão será o mesmo versículo. Um salmo de Moisés, um salmo que informa sobre o cronômetro de Deus, a grandeza do Senhor, fala de tempo. O tempo é uma das grandezas que o homem não consegue entender. Nós conseguimos medir, até porque Deus deu autorização para isso, para que nós possamos nos orientar no tempo, no espaço e também uma forma geográfica da matéria. Nós temos segundos, depois minutos, depois horas, depois dias, depois semanas, meses, séculos, e aí vai a conta do homem. Mas o cronômetro de Deus, ele é diferente. Esse Salmo de Moisés tem várias referências sobre a questão do tempo. 4, por exemplo, diz: porque 1000 anos são os teus olhos como um dia de ontem que passou e como a vigília da noite. O Senhor encurta e alonga o tempo. O cronômetro de Deus, ele tem expansão e tem retração, coisa que nós não entendemos na medida divina do Senhor. Mas Moisés diz assim: ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Vamos ler todos juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém. Esse Salmo de Moisés, irmãos, nós precisamos aprender a viver no tempo do Senhor. É bem distante do cronômetro humano. Alguns provérbios, alguns ditados, nós sempre ouvimos falar. Alguns deles, por exemplo: a vida é uma escola. Nós vemos falar também: o tempo é dinheiro. É um ditado real para as empresas e também um ditado dos avarentos. E vivendo e aprendendo, todos eles circulam no ambiente que envolve tempo. Mas sempre que nós falamos em tempo, nós podemos observar gerações. Nós hoje vivemos numa geração muito conturbada, a chamada geração do tudo para ontem, uma geração que não tem paciência para esperar, né? Quer tudo rápido, não tem um coração preparado para esperar. Falaremos mais adiante sobre esse desastre no tempo dos dias de hoje, para poder compreender as boas novas também. Porque essa oração de Moisés, ela nos dá preciosas lições a todos que perceberem que somos mal orientados, muitas vezes, por não buscarmos a instrução no tempo do Senhor. Uma vez que o profeta foi inspirado por Deus, estamos certos de que essa orientação não pode ser encontrada em nenhuma outra escola secular. É uma oração que articula e induz e ensina a contar nossos dias. É liberado para nós poder contar nossos dias. Observe que é um tempo contínuo, não para, e bem disse alguns escritores bíblicos, Tiago, por exemplo,
E ele diz: digo-vos que não sabeis o dia ou o que acontecerá amanhã. E ele pergunta novamente: porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por pouco e depois se desvanece. 4:14. O Salmo 102 ainda aplica o mesmo pensamento. Diz o salmista: os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração. Esse salmo deixa bem claro a nossa finitude, porque ele diz, do mesmo modo que disse Tiago, que os nossos dias é igual uma sombra do entardecer, e como uma erva vai se secando. Mas o tempo do Senhor é para sempre, de geração em geração. Alguns de nós se preocupam muito com o envelhecimento só quando os anos já se passaram. Por certo, não deram ouvidos à advertência do pregador de Eclesiastes. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, os quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Com o tempo não podemos brincar, com o tempo não podemos fazer jogo, nós não podemos menosprezar o tempo de Deus. Eu falo para você que está aqui hoje, não considere os dias que Deus te dá, cada dia, como um dia a mais ou um dia a menos, como se fosse um dia qualquer. Considere cada dia o mais precioso possível para oferecer ao Senhor e valorar o tempo e aprender a contar os dias que Deus nos dá. Amém? Amém. Porque se você for ver Eclesiastes depois no capítulo 12, versículo 2, 3 e 4, diz muito depois que tudo se passou e que já as oportunidades já não são mais. Não podemos desperdiçar os dias, diz Eclesiastes, e algumas condicionais, e se, antes que, no dia que. Depois você pode ler com mais atenção, com mais afinco, esse Salmo 12, versículos 2, 3 e 4, que é um linguajar um pouco rebuscado, mas não difícil de entender. Porque ele diz que quando o dia se passa, ele é irrecuperável. Não é difícil de perceber isso. O dia de ontem já não retorna mais para nós fazermos retificação nele. E nem ratificação, já passou. O que deveríamos fazer, fizemos. O que deveríamos fazer, se não fizemos, ficou em débito ou em crédito. O Senhor sabe, e a sua consciência pode lhe pesar. Amém? Amém. Olha, o que o pregador diz é que apenas podemos ter conhecimento e saber a importância da eternidade para que os dias de hoje sejam computados para a eternidade. Contar os dias de hoje para que a eternidade, no tempo soberano de Deus, e que pode alongar ou diminuir para nós, mas tudo nas mãos dele. Pedro lembrou desse salmo, segunda carta, capítulo 2, versículo 8, quando diz: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor faz do tempo um elástico, ele alonga, ele encurta. Nessa noite nós pretendemos, meus irmãos, explorar para você a mesma oração que Moisés deixou para nós, com o propósito de submeter-se a Deus no que diz essa vida secular, preparo para a vida eterna. Esse aprendizado demanda renúncias, demanda tomada de cruz e humildade a quem nos dá de graça, pela graça. Experimentar a natureza divina no dia a dia das nossas oportunidades
tendo o ponto culminante, corações cheios de sabedoria de vida e conhecimento de Deus, prontos para o Senhor, no tempo do Senhor. No entanto, nem sempre é assim. Paulo diz à igreja de Romanos que, porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso desvaneceram, e em seu coração insensato se obscureceu. Ele é o lado triste do desprezo, do menosprezo do tempo de Deus. Quantas pessoas, se tivessem outra chance e uma nova oportunidade para decidir, gostariam de voltar atrás em muitas de suas decisões? Acredito que muitos esperariam o tempo de Deus, optariam pelo tempo de Deus. Alguns, na demora do seu tempo, precipitam por não esperar o tempo de Deus, mesmo tendo conhecimento do seu tempo disposto a nós. Salmo 37:9 diz: mas aquele que esperam no Senhor herdarão a terra. Aqueles que esperam no tempo do Senhor herdarão a terra. Nós vamos ancorar esse Salmo 90:12 com um outro Salmo de Davi, o Salmo 39 e versículo 4, quando Davi diz assim: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, e para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como apalmos, e o tempo da minha vida como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Amém? Amém. O que eu quero observar com você no Salmo de Davi é que ele confessa que os seus dias são como apalmos. O palmo, na medida bíblica, é de dedo a dedo, 22,5 centímetros aproximadamente. Você pode ver que o tempo em relação a espaço de comprimento, ele é medida curta. Ele não dá o tempo. Davi não fala que meus tempos são como milhas, são como quilômetros, mas sim como palmos, são visíveis, palpáveis, observáveis e amplamente percebido pelo homem, pela sua curtez de tempo, pelo tempo curto que é. Temos que encarar que o nosso tempo é curto. Amém, irmãos? Amém. Então nós podemos conectar esses versículos sem anular o apontamento similar de cada um deles. Ensina-nos a contar, disse Moisés. Faze-me conhecer, disse Davi. Os dois versos combinam no tema que é alcançar sabedoria do Senhor. Esse aprendizado traz para nós conhecimento que faz remir o tempo. Um terceiro versículo que vamos acrescentar. Veja que precisamos associar todos esses predicados da nossa vida, isso é, atributos que acompanham os salvos: ensino, conhecimento e conteúdo das boas novas. O apóstolo Paulo diz na igreja de Efésios, para a igreja de Efésios, no capítulo 5, no versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Moisés disse: ensina-me a contar os dias para que eu alcance um coração sábio. Paulo diz: andais como sábios, não como necios. Precisamos com urgência capitalizar nossos dias no Senhor. Não podemos perder esse tempo. E Paulo rebate com firmeza: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Olha, remir o tempo é ganhar tempo, é fazer bom uso do tempo. Quando nós falamos sobre esse tema na igreja de Bauru, eu disse uma analogia sobre remir o tempo, para ficar bem entendido para você que está aqui nesta noite, porque é urgente remir o tempo.
Olha, quando eu vou fazer um bolo, eu posso fazer de duas formas. Eu posso fazer esse bolo com muita atenção, pegar a receita, ver as medidas certinhas, fazer com zelo, olhar a temperatura do forno, o tempo do forno, os ingredientes que vão, e tocar todo o meu carinho nele para que o bolo saia bem feito. Correto? Ou também eu posso pegar todos os ingredientes e ir lançando um dentro do um com o outro, misturando tudo, e não sei que temperatura o forno está, se está aceso ou não meço o tempo e deixo lá para queimar e deixar de qualquer jeito. Os dois bolos prontos vão ter características diferentes. Foram feitos no mesmo tempo, com os mesmos materiais, pela mesma pessoa, só que, você pode responder agora, quem remiu o tempo de fazer esse bolo? Aquele que teve cuidado, aquele que fez com diligência, são palavras bíblicas, aquele que fez com parcimônia, aquele que fez com qualidade, com afinco, com dedicação. Então esse sobre contar o tempo, na oportunidade que teve de fazer um singelo, um simples bolo. Nas coisas simples o Senhor nos qualifica, nas coisas simples nós remimos o tempo, temos sabedoria em contar o tempo, então nós qualificamos nossa vida ao Senhor. Então nós nos tornamos capazes de contar nossos dias. Amém, irmãos? Amém. Porque o apóstolo Paulo diz exatamente isso: vede prudentemente como andais. Porque no deserto, porque no mar aberto, porque na floresta, nós temos que remir o tempo, ou senão vamos morrer. Ou morrer pelas feras, ou morrer afogado, ou morrer pelo sol escaldante, ou o frio do deserto. Então nós temos que remir o tempo, fazer com qualidade, fazer o caminho certo, usar os materiais para manutenção, água e alimento no tempo certo, descanso no tempo certo. Assim é aprender a contar os dias no Senhor. Exige de nós apenas breves descansos, determinação, tempo e a direção. Tudo isso é questão de sobrevivência. E nós precisamos de guias no deserto. Precisamos do nosso Senhor Jesus Cristo, porque senão nós vamos andar errantes, nós vamos andar sem rumo, vamos circular, e como nós já pregamos sobre o deserto do povo do Egito, vamos andar em círculos, não voltamos para o Egito e nem chegamos à terra prometida. O tempo, irmãos, nos qualifica para medir nossa qualidade de vida. E a pergunta para todos nós: andamos nos caminhos retos do Senhor, no tempo do Senhor? Veja o que Oséias, o profeta, diz. Oséias 4:9, ele diz: quem é sábio para que entenda essas coisas? E ele diz nos versículos anteriores, desde o versículo 1, as bênçãos do Senhor. Quem é prudente para que as saiba? As bênçãos do Senhor, a proteção do Senhor, a orientação do Senhor, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Quero te passar uma informação: a palavra do Senhor, ela pode ser um empecilho na sua vida, e pode ser a salvação para você. O profeta Oséias disse isso, porque o caminho que faz os justos na retidão é o mesmo caminho que tropeça os transgressores, que leva-os à perdição. Essa equação incompreensível para o mundo facilmente se descobre em Romanos 9:33. Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, é uma rocha de escândalo, e todo aquele que nela crer não será confundido. Você não se confunde na floresta, não se confunde no deserto, não se confunde em nenhum lugar, porque o Senhor é a luz que está nos seus filhos. Amém, irmão? Amém. Dever da ascendência crescente do cristão é encontrar-se útil no reino do Senhor, saber contar os dias com sabedoria. A maioria pouco se interessa por uma edificação contínua. Alguns acham que tudo pode cair do céu como maná no deserto, pois então não é mais assim. Não é assim. A palavra do Senhor é dever de buscar com obediência. A demanda nossa é o cultivo, o crescimento é de Deus quem dá. Nós devemos plantar, cultivar, porque quem dá o crescimento ao Senhor,
Não devemos achar que Deus faz tudo. Nós devemos imitar o Senhor como filhos amados, como temos pregado com toda instância nesta igreja, em relação a Coríntios, em relação a Efésios e em relação a Filipenses nos nossos estudos. Paulo diz à igreja de Corinto, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 7, por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Amém? Mas Paulo lamenta muito o tempo perdido dos coríntios, o tempo parado deles. Lamenta muito a falta de atitude naquela igreja, de vários membros, ao ponto de dizer, na primeira carta 3:2, com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podias, não tampouco agora podeis. Olha, irmãos, porque qualquer que se alimenta ainda de leite, não está experimentado na palavra e é menino. Nós precisamos ter sabedoria para contar nossos dias. Lá na igreja de Corinto tinha um hiato, uma falha, que eles não conseguiam contar os dias com sabedoria. Permaneciam parados na instância que Paulo os deixou. Eles não se desenvolveram corações sábios para aperfeiçoar a proximidade do dia deles que chegava, a questão do tempo do Senhor. Paulo diz em Efésios 4:23, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Olha, irmãos, Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 8, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarei ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não vos deixarão ociosos e nem estéreis. Duas palavras aqui. O ócio, que é a palavra raiz de ociosos. Ocioso é aquele que não produz, que não faz o que deveria fazer. Não vamos aprofundar muito, senão nós vamos falar uma palavra mais pesada, que o povo usa muito em comum acordo. Alguns irmãos já estão soletrando, mas deixa na imaginação de cada um. E estéreis. Estéreis é questão de madre, é questão de procriar, de multiplicar. Além de ser ocioso, nada produz. Olha, não há campo para quem nada produz e para quem também nada quer produzir, vamos dizer. Para quem não se importa em produzir. A igreja de Corinto urgia o tempo dela, para que ela saísse da meninice e fossem adultos no Senhor, porque aí iam ser sábios, conhecedores do tempo e da sabedoria do Senhor. Porque a fé em nosso Senhor Jesus Cristo não é uma mera aceitação intelectual. Talvez isso ocorria com os irmãos em Coríntios. Eles não eram ignorantes a respeito do conhecer, do saber, mas eram ignorantes a respeito do desenvolver corações sábios. Quando compreendemos a mensagem do Evangelho, este conhecimento exige de nós crescimento em nossas vidas. Amém? Amém. Alcançar corações sábios, aprender a contar nossos dias, Salmo 90, e fazer conhecer nosso fim, Salmo de Davi 39:4. Tudo isso nos compõe como servos do Senhor, preparados para a obra do Senhor, no tempo do Senhor. E na segunda carta de Pedro, ele diz para a igreja, no capítulo 1, versículo 5 em diante, e vós também, pondo nisso toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança, a temperança a paciência a piedade, a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade, porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, sem fazer nada, preguiçosos, e nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos obras armazenadas para fazer,
E desses aqui, desde o versículo 1, desde a diligência, até chegar à fraternidade, à caridade, um empurra o outro, um leva o outro, no tempo sábio do Senhor. Amém? Amém. Por outro lado, o tempo dos homens, ele é estéril, ele leva à ociosidade. A criação humana natural não tem uma existência com um propósito afins da vida eterna. Desconhecem o propósito, são comparados como fontes sem água, sem vida, mortos. Porque esses, diz Pedro na sua segunda carta, capítulo 17, são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Eu não sei que lado você está aqui hoje, nosso amigo, nossa amiga, querido visitante, e ainda me aprofundo mais, com muita ousadia, você, meu irmão da igreja, membro da igreja, nós devemos ter a qualificação da fonte do Senhor, não do nosso intelecto, da nossa imaginação, da nossa segurança, mas nós devemos estar muito bem certos do caminho que nós estamos, da produção de frutos que nós temos, porque senão o nosso conhecimento, nosso discernimento da vontade do Senhor será entenebrecida quando nós deixamos a dureza do nosso coração tomar conta, como diz em Efésios 4,18. Em outras letras, mas a essência é essa. Porque essas trevas mentais é consequência da ignorância, como diz, ignorância que há neles, e por causa da dureza do coração que também habita neles. E esses corações endurecidos são contra a voz e o tempo do Senhor. Ficam com a consciência insensível e calejada em relação à injustiça e o pecado, e menosprezam o tempo do Senhor. Jamais pedem para que o Senhor ensine a contar seus dias com sabedoria. Jamais pede que o Senhor lhe dê entendimento para contar os palmos dos seus dias. Mas nós não devemos ser assim. Como diz Paulo, mas vós não aprendestes assim de Cristo. Amém? Amém. Aquele que tem a vida nova do Senhor deve ser acompanhado de novas obras que acompanham a salvação. Hebreus 6:9 diz, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Amém? Amém? Coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Nós não temos dúvida que Deus é o Senhor do tempo. Não temos dúvida que Deus criou o tempo. O mundo todo, queira ou não, está sujeito às regras do tempo do Senhor. E ninguém pode fugir, nem eu, nem você. Amém. Nem você que vai nos ouvir, está nos ouvindo neste momento. Tudo passa com o tempo, que há tempo para tudo, diz Eclesiastes. Mas Deus é eterno, o tempo não o afeta. O tempo, meus irmãos, não perturba Deus, porque Ele é Senhor do tempo. E nosso tempo aqui na terra é curto, disso você não tem dúvida. Ainda assim, que próprio Moisés fala no Salmo 90. Ele diz que o nosso tempo é de 70 anos. E pela robustez de algum, passa dos 70, 80, 90, mas é só canseira e enfado. E Paulo diz, os dias são maus, canseira e enfado, acrescenta dias maus para nós. Então, para nós, remir o tempo é questão de sobrevivência na luz do Senhor. Amém. Compreenda isso, meu querido. Nosso tempo na terra é assim, porque a salvação é para agora. Amém. Você tem tempo curto, os salvos têm vida eterna, mas para ser salvo tem tempo contado. Compreende isso? Para os que estão no Senhor, a vida eterna. Para os que não estão no Senhor,
o tempo é determinado para entregar sua vida. Considere isso. Você pode ser jovem, você pode ser da geração fast food, você pode ser da geração de hoje, que não sabe esperar, que é tudo para ontem, e não querem esperar, além de não saber esperar, não querem esperar. São impacientes, não sabem plantar, não sabem esperar a chuva, não sabem regar, não sabem cultivar para depois colher. Então não dá valor a quem faz. Por isso não dão valor à obra do próprio Criador. Isso é trágico. Eu vejo isso como a maior tragicidade humana, a cegueira. As pessoas estão cegas, ocultas no tempo do Senhor. Não são preparadas num lar e nem formatadas para esperar um Salvador. É disso que eu te falo. Como nós estamos criando nossos filhos, como estamos educando nossos jovens. Que preparação nós estamos dando a elas. Essas pessoas são entediadas das coisas de tempo duradouro. Eles não gostam das coisas perenes, das coisas serenas, das coisas de Deus, do tempo do Senhor. Usam tudo como descartável, inclusive o próprio Criador. Menosprezam o tempo, mal sabem eles que o tempo está determinado sobre todas as coisas, inclusive sobre as vidas de cada um de nós. E esta decisão não pode ser adiada, porque não sabemos quanto tempo temos ainda. Podemos brincar com o tempo, mas não brincamos com Deus, porque Deus vai cobrar o nosso tempo. A Bíblia nos ensina a usar o tempo de boa maneira, remindo o tempo. Lembra-se do bolo. Não devemos desperdiçar nosso tempo com o pecado, mas procurar fazer a vontade de Deus, enquanto ainda temos tempo, para alcançar corações sábios, para enxergar nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9. Pegue essa todos nós. O Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns tenham por tardia, não souber esperar, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. Quando Moisés subiu ao monte, irmãos, ele ficou 40 dias, e o povo não soube esperar. Imploraram para Arão, para que Arão fosse o guia deles, porque não sabia o que tinha ocorrido com Moisés. Achavam que Moisés já tinha morrido de fome e sede, porque no monte não tinha comida e não tinha água. Esse Moisés morreu. Cuida de nós agora e façamos um bezerro para nós. Desperdiçar o tempo na imaginação fútil, ignorante e pecaminosa que eles tinham. Não sabia que o Senhor é dono do tempo. Não creram em Moisés, que Moisés ia voltar. Assim também as pessoas hoje constroem seus bezerros, porque acham que Jesus não vai voltar da ressurreição que foi. Porque alguns têm como tardia. Em que tempo você tem encarado a sua vida e a sua realidade com o Criador? Esse apelo de hoje, ter corações sábios, nos faz entender a realidade nua e crua de nós, o quanto somos frágeis, diz o Salmo 39 que nós lemos de Davi. Porque eu sou frágil, Senhor, e eu não sei das coisas. Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Você crê nisso? Faça como foi feito pelo homem de Deus no Salmo 40 e versículo 1. Esperei com paciência no Senhor. Amém? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Esse salmo toca no coração daqueles que estão abertos a ter a sabedoria de contar seu tempo. Quem sabe falta para você hoje? Quem sabe falta para você esperar com paciência no Senhor e ver que Ele vai se inclinar para você.
Inclinar é um ato tão gentil, é de voltar-se a. Amém? Amém? E ele ouviu o meu clamor. Um pastor pregou esses dias sobre uma imaginária inundação, e é que as pessoas estavam todas indo de arrasto naquela inundação, as pessoas pedindo socorro, socorro, mas tinha uma rocha, e Jesus estava sobre aquela rocha, e Jesus inclinava para as pessoas, e as pessoas davam sua mão, e Jesus tirava daquela inundação. Não pegaram nos galhos, porque os galhos são as nossas obras que nos afundam ainda mais. Não confiaram no seu poder de natação, mas aqueles que confiam no Senhor ressurgirão. Amém? Amém. Você que hoje veio esta noite, e eu acredito que você nem imaginaria o sermão, a pregação que você ia ouvir, pois então você ouviu uma pregação pertinente à realidade de todos nós, tanto aos salvos quanto aqueles ainda que não encontraram o caminho do Senhor. Você hoje tem uma oportunidade no tempo do Senhor de resolver sua questão com Ele. Seja uma criança, seja um jovem, seja uma pessoa da minha idade ou seja um ancião. Lembre-se de Eclesiastes. Lembra do teu Criador no dia da sua mocidade. O triste e a catástrofe é que vai haver tempo que o Senhor não tem contentamento. Você poderá implorar um dia, mas o Senhor não vai ter contentamento na sua vida. Não faça um alto estrago na sua vida, uma auto-perdição da sua vida. Entregue sua vida ao Senhor. Uma boa noite a todos. Ó vinde crentes, entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos reis, o Redentor, Jesus, o bom Senhor. Pois tudo vencerá, a vitória nos dará, a glória salvos nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou.